Olá, tudo bem com você? Espero que esteja tudo em paz. Hoje nós vamos fazer a nossa reflexão do dia. A nossa reflexão do dia vai falar sobre a razão, contemplação, né? A nossa última foi a aceitação. Hoje nós vamos falar da contemplação, que também tem uma condição intrínseca com a razão. Não a razão, essa razão esvaziada de sentido, né, apenas intelectual, mas elas diz sim em relação a uma profunda compreensão. A racionalidade ela é desvinculada das emoções mais baixas. Quando nós somos extremamente racionais, mas nós estamos muito plugados nas nossas emoções mais inferiores, essa razão ela é utilizada de uma forma a ter um... A gente utiliza a razão para ter retorno. De alguma maneira, em nossa experiência, pode ser em relação a questões de poder, questões políticas, questões financeiras. Então, assim, a razão da vaidade, né? A razão em função das nossas tendências inferiores. Nesse caso aqui, no estado de contemplação, nós já começamos a perceber, a compreender a nossa experiência, aquilo que nos rodeia, de uma forma muito mais simples e também muito profunda, né? É simplicidade de compreensão, mas também com profundidade. Essa profundidade assim de ir no âmago daquilo que é a experiência do ser, né? O Hawkins, esse homem que criou essa tabela, né, das emoções, ele fala que essa faixa de vibração da contemplação de 400 Hz é a faixa que nos conecta à medicina, né? São pessoas que elas tendem a olhar para a humanidade como um todo. Elas tendem a começar a direcionar o seu olhar para o progresso da humanidade, para o progresso, para a cura dos seres humanos em todas as suas necessidades e tendências, né? Então, assim, as pessoas, quando elas conseguem alcançar esse grau, né, esse grau de vibração, elas estão profundamente conectadas com as necessidades mais imperiosas da gente enquanto humanidade. A gente passa a olhar, para de olhar para a vida e passa a olhar para a vida com uma visão mais ampla daquilo que é a existência. E também trazemos uma compreensão de que a nossa existência ela está completamente vinculada à experiência de todas as pessoas que nos rodeiam. Por exemplo, as pessoas que elas buscam desenvolvimento científico, né, com o intuito de trazer um progresso para a humanidade, por exemplo, eu vou falar de um cientista, por exemplo, Santos Dumont, né, que por ter inventado o avião, quando ele viu a sua invenção sendo utilizada para trazer guerra, porque o intuito, né, desse trabalho que ele fez foi trazer desenvolvimento para a humanidade. No entanto, a nossa ignorância, né, as nossas más tendências, as nossas ambições inferiores fizeram com que o seu instrumento de ajuda e auxílio ele se tornasse um instrumento que levou à morte para milhões de pessoas durante as guerras, o que fez com que esse homem, não aguentando o peso, né, dessa realidade de que nós, seres humanos, devido às nossas tendências ainda inferiores, nós utilizamos aquilo que é descoberto muitas vezes para prejudicar a sociedade, porque nós queremos atender aos nossos próprios interesses. Então ele lamentavelmente naquela época ele não aguentou a dor e o peso dessa responsabilidade e ceifou a própria vida, né? Nós temos tantos outros que trabalharam e trabalham ainda hoje na área da matemática, da física, da astrofísica,
hoje muito trabalhando também na área da física quântica, né? Está acontecendo muito desenvolvimento em nós dentro desse aspecto. Porém, óbvio que muitos desses avanços que também estão acontecendo, eles têm por detrás uma necessidade de desenvolvimento financeiro, de interesses. Porém, os cientistas que realmente buscam encontrar formas de melhorar a vida da humanidade como um todo, sem esperar que essas descobertas elas tragam para si mesmo nenhum tipo de retorno, esses estão dentro dessa vibração da contemplação. Olhar para a humanidade, para a dor de todas as pessoas, como algo que também está doendo em mim, que está doendo em você. Esse nível de empatia da consciência, essa consciência completamente ancorada na experiência de todas as criaturas, são pessoas que estão alcançando esse nível de contemplação da vida como ela se mostra, do ser humano com seu grau de desenvolvimento, com aquilo que oferece, com tudo aquilo que já cresceu, com tudo aquilo que ainda tem por crescer, né? Esses grandes mestres, né? Essas pessoas, nós podemos incluir muitos nesse lugar de contemplação, né? São pessoas que muitas vezes estão à nossa volta e nós não as percebemos, porque elas trabalham muitas vezes no anonimato, porém elas estão dando uma contribuição muito profunda no seu meio social, na sua comunidade. Pessoas que têm um interesse muito profundo de servir à humanidade e fazem um esforço tremendo para que esse serviço ele seja efetivo, né? Então, quando nós alcançarmos esse grau de maturidade, de consciência, de lucidez espiritual, nós também entraremos nesse modo de contemplação do mundo. E através desse modo de contemplação, nós deixaremos, obviamente, de destruir, de depredar o planeta que nos serve como casa, que nos serve como um refúgio para que nós possamos nos desenvolver enquanto seres espirituais vivendo em corpos materiais, de forma que nós possamos utilizar desse momento de experiência que nós estamos tendo aqui nesse planeta sem depredar, sem contaminar, sem destruir o planeta em si e sem nos destruir, sem nos prejudicar em prol das nossas ambições egoístas, vaidosas, orgulhosas, né? Essa é uma vibração muito interessante, né? É óbvio que nós, assim como eu venho falando sempre, nós flutuamos, né, dentro dessas vibrações. Em alguns momentos nós estamos com uma vibração um pouco melhor, um pouco mais sadia, um pouco mais sutil. Daqui a pouco a gente está com uma vibração um pouco mais baixa, um pouco mais depressiva, um pouco mais visceral, né? Assim, cheia das paixões humanas que nos perseguem, porque nós estamos em corpos humanos, isso nós não podemos negar. Porém, quanto mais nós conseguirmos transitar dessas vibrações inferiores para vibrações mais sutis e superiores, ficarmos por mais tempo lá, isso vai ajudar muito no nosso desenvolvimento. As pessoas que alcançam esse grau de contemplação, elas são pessoas que olham para o mundo com um olhar aceitando o mundo como ele é. Mas ainda assim, elas arregaçam as mangas e tentam contribuir na medida das suas possibilidades para que a sua contribuição ela possa somar com o desenvolvimento da humanidade. Quando eu falo desenvolvimento da humanidade, eu não estou falando a pessoa que vem e faz uma grande transformação, né? Um grande sábio, ou um grande cientista, ou um grande médico que faz uma grande descoberta. Eu estou falando daquelas pessoas, daqueles médicos que atendem nas periferias, que fazem de parte do seu trabalho
da medicina, né, muitas vezes no seu tempo livre, uma forma de auxiliar aqueles que não têm condições. Eu estou falando de um professor, um mestre, que além de trabalhar por questões necessitárias, né, de manutenção da vida, que é por salário, dinheiro, eles ainda dão ainda mais de si. Eles dão de si porque eles têm dentro das suas consciências que aquelas crianças, aqueles alunos, aqueles jovens, meninos, meninas, homens, mulheres, eles são o futuro desse mundo, né? As pessoas que abandonam tudo que têm ou que poderiam vir a ter para trabalhar com organizações não governamentais, no sentido de auxiliar onde existe mais degradação das condições de infraestrutura, no meio das pessoas que estão sofrendo de fome, que estão sofrendo na guerra. Essas pessoas, elas estão dentro desse entrando ou estão já transitando dentro dessa vibração mais elevada, ou às vezes até muito mais elevada. Se nós chegarmos, né, quando nós chegarmos num ponto desse, enquanto humanidade, acima de 300 Hz de vibração, por exemplo, nós já estaremos vivendo uma condição de mais passividade. Não passividade no sentido de letargia, estou falando de pacificação interna. Ao invés da agressividade que a gente ainda vive hoje, o que a gente sente, o que a gente transmite através daquilo que a gente recebe e acaba passando para frente. Então, nessa vibração, nós já temos como um objetivo muito bem definido dentro das nossas consciências que, além de fazer tudo aquilo que a gente tem de fazer, a gente também tem que contribuir para o desenvolvimento do homem como um todo e também do planeta. Bom, aqui nós ficamos com essa reflexão, a nossa reflexão do dia, a contemplação, a utilização da razão em sentido de ajuda, de auxílio do ser humano, da humanidade, do planeta. Muito, muito obrigado, fique com Deus e até o nosso próximo trabalho. Muito obrigado.